que é: a revolução digital não te permite contar uma história de várias maneiras. Não quer dizer que essa história pode ser contada em vídeo, gráfico, GIF, texto. Não é isso. A revolução digital te dá a possibilidade de escolher a melhor forma para contar a história. E entender isso é importante. Porque você, ao lidar com uma pauta, você pode falar assim: essa pauta, putz, ela tem vocação de ser um vídeo. Essa pauta tem vocação de ser um gráfico. Essa pauta tem vocação de ser um GIF. A gente tem um exemplo na própria redação, quando a gente tentou escrever um texto sobre a ordem de votação a respeito do impeachment da Dilma, isso no começo do jornal. E eu lembro que não funcionava, até que um dos desenvolvedores, o pessoal da tecnologia que trabalha ali na redação junto, chegou com um GIF, que tinha um loop de 6, 7 segundos, que era muito mais competente do que o texto que a gente estava querendo escrever. Então, a melhor forma de contar aquela história era por um GIF. E tem que também sempre levar em conta que, às vezes, você tem que sim escrever um textão de 100 linhas, não adianta você querer, por fetiche, querer lidar com fazer um vídeo, etc. Que você tem que fazer um texto gigante. Isso que a gente entende por clareza. Transparência foi um conceito que a gente pensou. A gente trabalha muito no pós-notícia ali. O Nexo, como é um jornal de explicação, a gente não está lá concorrendo com a Folha, com o Estadão pelo furo, né? Seja da grande reportagem, seja de uma declaração ou de uma notícia em primeira mão. A gente trabalha muito depois, sabe? A partir do debate público, como que a gente pode acrescentar coisas, acrescentar camadas de informação, camadas de interpretação para o debate público. E quando a gente fala da transparência, é justamente de mostrar para o leitor, quando a gente está escrevendo ou está fazendo algo, de onde a gente tirou isso, sabe? Qual é a fonte de informação? Se a pessoa terminar de ler o texto, ela dá a possibilidade dela fazer uma apuração reversa. Eu acho que isso é um conceito legal. A pessoa pode clicar em todos os links que a gente colocou ali para saber exatamente de onde a gente tirou as informações. E hoje a imprensa tinha muito, tempos atrás, confia em mim que já que eu estou falando, vai por mim. Hoje os leitores eles não se satisfazem mais com isso, né? Então, você dá a possibilidade da pessoa fazer essa apuração reversa é sempre muito importante. Então, está falando de transparência, está falando disso, e também de uma relação com o leitor nova. Lembra que eu falei que o leitor às vezes não estava na conta quando a gente estava escrevendo textos e etc. A gente tem que falar com o leitor. E a internet permite isso, que você fale com eles. É óbvio que, a depender da escala, sempre fica um trabalho muito difícil, mas dentro do possível, a gente tem que responder às pessoas que procuram você, falar com essas pessoas, responder às demandas dessas pessoas. No Nexo, a gente lê 100%, a gente não tem comentários dentro do jornal, do site do jornal, por uma questão tecnológica, mas a gente está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. 100% das mensagens que cita, ou nos nossos textos, ou que marcam o jornal, são lidas. Todas as mensagens que fazem referência, ou buscam uma conversa com o jornal, a gente conversa, a gente responde. A gente e responde de uma maneira tenta responder de uma maneira ágil e assim por diante. Então, é uma relação muito intensa com o leitor. E, por fim, o equilíbrio que a gente acreditou que, num momento de extrema polarização, em que há extremismos, talvez o equilíbrio, a busca por um equilíbrio possível fosse um caminho. E quando eu falo equilíbrio, eu não falo de algo cartesiano, metade para um lado e metade para o outro. Eu falo de não excluir pessoas da conversa. Trazer as pessoas para a conversa. Não excluir, se você vai falar sobre letalidade policial, não excluir o próprio policial da conversa. Se você vai falar sobre a questão das cesarianas ou do parto normal, não excluir pensamentos disso, é trazer essas pessoas para a conversa. E, obviamente, sempre se baseando em evidências. O jornal tem um DNA muito forte, eu com a minha formação jornalística, mas a Paula e a Renata são acadêmicas, a Paula tem a vida, ambas são PhDs, elas são muito próximas da academia, então a gente acabou juntando muito isso para elaborar, para fazer o jornal.
Aí, pensando na formação da redação, eu vou só concluir aqui para a gente poder ir para a conversa, pensando nesse modelo industrial das grandes redações e no modelo pós-industrial. Meio batido esse conceito, mas ele é importante porque mudam duas coisas. Muda o papel de parte da imprensa, né? Porque eu acho que a imprensa tem vários papéis ali. O papel do jornalismo e a maneira como o jornalista trabalha. Estava citando para o Miguel de uma frase do Harari, o autor do Sapiens, em que ele disse o seguinte numa entrevista, que antes o poder estava em obter informação num mundo de escassez de informação. E agora o poder está em selecionar a informação no mundo de excesso de informação. Onde está o poder? Eu acho bem interessante essa observação. E eu acho que o papel da imprensa passa por aí também, ajudar. Acho que mesmo os grandes jornais que lidam com a commodity da notícia, a notícia mais rápida ali, eles já perceberam que não adianta só fazer isso, eles têm que dar um passo além, investir no conhecimento, mais do que na simples difusão de informação. É o que eu falo, de trazer essas camadas novas para você pegar um assunto de fato, fazer com que esse assunto seja tratado de uma maneira qualificada no debate público. Esse é o papel da imprensa e o papel do jornalista, ou da pessoa que trabalha dentro de uma redação, né? Que eu acho que no Nexo a gente não tem exclusivamente jornalistas, a gente tem engenheiros, tem desenvolvedores de tecnologia, tem oceanógrafos, advogados, pessoas com múltiplas formações. E se a gente for pensar, e eu passei por isso na imprensa, as redações eram muito compartimentadas. Assim, você podia ser só um ótimo redator, porque ia ter um cara que apurava muito bem. E esse cara que apurava muito bem, talvez não precisasse escrever tão bem, porque tinha um ótimo redator. Tinha um cara que fazia só o título, o outro faz só tal coisa e cobre especificamente aquela área, assim por diante. Eram muitos guichês. Isso é legal? Eu acho maravilhoso, a especialização é fantástica. Mas isso numa realidade em que a redação pode ter 1.500 pessoas. A redação não tem mais 1.500 pessoas, tem 500. Quizá as grandes redações hoje tenham 300, 400 no mesmo lugar. Então, a gente tem que se reinventar como jornalista. Isso quer dizer acumular hipertarefas? Não é para acumular hipertarefas, mas a gente precisa ter noção. Por exemplo, eu que sou da parte do texto, e que quando eu trabalhava no jornal achava um absurdo que parte do meu texto ia ser cortada porque iam colocar uma infografia ali no lugar. Mas hoje, eu acho que isso é não só essencial, como eu deveria entender o processo da infografia. No Nexo, por exemplo, o pessoal chama de arte, mas as pequenas infografias são feitas pelos próprios jornalistas, pelos próprios redatores, repórteres. Óbvio que se você for fazer uma coisa muito mais complexa, legal, você recorre ao pessoal especializado ali dentro da redação. Mas não é toda hora que você vai lá bater na porta deles. Você consegue levar muito, você tem uma autonomia muito grande e você domina mais os processos do que você está fazendo. Então, eu acho que isso também mudou e eu acho que o Nexo acabou incorporando também isso na hora de fazer o jornalismo que a gente faz. A gente não separou o jornal por temas, né? A gente tem alguns núcleos de alguma especialização, mas a gente tenta fazer com que esses núcleos trabalhem sempre transversalmente ali para que a produção do jornal flua. E eu acho que assim, como empresa pequena, como um jornal pequeno, médio, né? O jornal hoje está com 45 pessoas, não é mais tão pequeno. A gente acaba sempre tendo um desafio de inovação, de olhar o tempo inteiro para o que a gente está fazendo e ver se isso, de fato, continua funcionando. A maneira como a gente fazia reuniões de pauta no jornal em 2015, quando o jornal foi fundado, é diferente da maneira como a gente faz reuniões de pauta hoje. E esses processos eles vão mudando, e a gente tem que estar sempre antenado, ouvindo quem está do seu lado e ouvindo quem está fora e refletindo para poder ir dando cada vez mais conta dessas mudanças. Então, é um trabalho constante de elaboração.
ao mesmo tempo que parece muito gratificante em relação aos resultados, porque nesse tempo todo o jornal acabou sendo reconhecido nacionalmente, internacionalmente, ganhou alguns prêmios, e espero que esteja, de fato, cumprindo aquilo que a gente vislumbrou lá no começo, que é a parte do idealismo, que é tentando ajudar a qualificar o debate público.